Oi, tudo bem? Professor Pedro Zonta aqui. Vamos para uma diquinha. E essa dica, gente, essa dica é o clássico dos clássicos quando a gente pensa em Enem, mas também é o clássico dos clássicos quando a gente pensa todos os grandes vestibulares do Brasil. É extremamente importante entender quais são os elementos centrais de quando a gente pensa na democracia ateniense. Esse é um tema ultra recorrente nos vestibulares, porque os vestibulares, principalmente na parte de história, costumam ter essa tendência de trazer elementos que se vinculam com o passado, mas que estão diretamente associados com o tempo presente. E qual elemento faz mais parte de passado e presente ao mesmo tempo, que é fundamental pra gente, que não seja a democracia? E aí, interessante estabelecer que democracia ateniense é bastante diferente da maneira com a qual a gente entende democracia hoje. Quando a gente pensa na democracia brasileira, por exemplo, a nossa democracia é uma democracia indireta. No mundo grego, essa democracia era uma democracia direta. Qual que é a diferença de uma para outra? Democracia direta, cada um dos cidadãos se representa. Eu quero criar uma lei, eu vou falar no meio da assembleia que eu quero essa lei. No Brasil, os cidadãos escolhem os seus representantes. Pensa no vereador e no prefeito, no deputado estadual e no governador, no deputado federal, no senador e no presidente. Cada uma dessas figuras representam os cidadãos brasileiros, que entregam a sua autoridade e eles justamente organizam o sistema político brasileiro. Fora isso, a nossa democracia é extremamente inclusiva. Ela tenta trazer para dentro de si o maior número possível de pessoas, justamente para que se crie uma sociedade o melhor representada possível. Quando a gente olha para o mundo ateniense, as coisas não são assim. A democracia ateniense era exclusiva para os homens livres, filhos de pais e mães atenienses, tá? Democracia no mundo ateniense se vinculava só a um grupo muito específico, que talvez no auge da cidade de Atenas fosse talvez no máximo 8% da população total de Atenas, tá? Quem estava excluído da sociedade? Quem estava excluído dessa democracia? Estavam excluídos, fora essas características, as mulheres, os escravos, os estrangeiros que não eram considerados cidadãos. Então entenda isso, tá? Quando a gente pensa na democracia ateniense, ela é exclusivamente vinculada com os homens, esses homens não podem ser escravos e esses homens devem ser natos atenienses. Eles não podem estar vinculados de maneira nenhuma com os grupos externos. E aí a pergunta é, por quê? Porque a sociedade ateniense, a sociedade grega como um todo, e a gente vai pensar tanto em Atenas quanto na própria Esparta, eram sociedades extremamente xenofóbicas. Essas sociedades não conseguiram se expandir além do seu próprio território, perfeito? E aí, nesse sentido, vale a pena a gente destacar também que era possível deixar de ser cidadão no mundo grego. Como? Através do ostracismo. Se o indivíduo, se um cidadão fosse acusado de tentar corromper a democracia ou de tentar agir contra as bases democráticas atenienses, esse indivíduo podia ser, podiam fazer uma espécie de votação para entender se esse indivíduo poderia continuar ou não como cidadão. Se ele fosse votado pela maioria como uma espécie de traidor desse espírito democrático, ele teria os seus direitos de cidadania suspensos por 10 anos. E aí, falei para vocês, esse mundo é um mundo ultra xenofóbico. Se eles estão expulsos da cidade por 10 anos, significa que eles vão, durante 10 anos, terem que viver em outras polis, onde nem de longe eles vão ser bem recebidos, tá? Essas são algumas das características fundamentais de quando a gente pensa nesse antigo mundo grego. E esses são elementos centrais para pensar os principais vestibulares do país, inclusive o grandiosíssimo Enem, tá? Isso é um elemento fundamental para entender a parte de história, isso é um elemento fundamental para a parte de sociologia, isso é um elemento fundamental para a parte de filosofia. É isso, te desejo uma excelente prova, até mais, tchau, tchau, adeus!